Tudo bom, gente? Ó, vamos começar a aula de biomas brasileiros. Vou tentar fazer ela em duas partes, tá? Relembrando, né? Bioma. O bioma é o agrupamento de ecossistemas com características semelhantes, distribuídos nas diferentes regiões do planeta. A gente, na aula passada, estudou os biomas mundiais. Vamos agora dar um enfoque nos biomas brasileiros, ok? O território brasileiro apresenta 6 biomas continentais, ó, continentais, porque a gente também tem um bioma marinho costeiro, que não é abordado na apostila de vocês. Biomas continentais: Amazônia, em verde, Cerrado, em rosa, Pantanal, que está aqui em roxinho, Mata Atlântica, que está nesse verde musgo aqui, Caatinga, que está no amarelinho, e Pampa, aqui no sul do Brasil, no sul do Rio Grande do Sul. Ó. Além disso, a gente tem o bioma marinho costeiro, ok? Que compreende essa área azul escura aqui, tá? Aqui também, ó. Isso aqui é por causa da ilha de Fernando de Noronha. E aqui é as ilhas de São Vicente e São Paulo, se eu não me engano. Bom, mas não é abordado aqui na apostila de vocês. Então vamos começar pela Amazônia. Considerado o maior bioma brasileiro em extensão, o bioma Amazônia está localizado principalmente na região norte, mas também abrange parte da região nordeste e centro-oeste do Brasil, ocupando cerca de 49% do território nacional. É formado por ecossistemas distintos que abrigam uma rica biodiversidade de fauna e flora. Só deixa eu mostrar aqui o bioma Amazônia, né? Principalmente região norte, mas pega aqui um pouco do centro-oeste, que é essa parte aqui do Mato Grosso, e nordeste, que é essa parte aqui, tá? Uma outra informação, ó, é formado por ecossistemas distintos são diferentes. Mas lembrem-se, biomas são agrupamentos de ecossistemas com características semelhantes, tá? Então, por isso que a Amazônia é formado por mais de um ecossistema e eles são diferentes entre eles, mas que apresentam características parecidas. Tá? E todos eles abrigam uma rica biodiversidade de fauna e flora. E lembrem-se também, quem determina quem aqui entre fauna e flora é a flora que determina a fauna. Flora, vegetação, fauna, animais. Então, primeiro precisa ter uma colonização de vegetação, né? Para depois ter a fauna, para depois abrigar a fauna, para depois abrigar os animais. No bioma Amazônia, né, encontra-se a maior bacia hidrográfica mundial do planeta inteiro. O que é uma bacia hidrográfica? É a região de rios. Né? Observem nesse mapa aqui, ó, região hidrográfica da Amazônia. Está compreendendo toda a região amazônica. Todos esses traçadinhos em azul aqui são os rios, tá? Então tem muito rio aqui na Amazônia. É a maior bacia hidrográfica, chamada de Bacia Amazônica. E tem o segundo maior rio do mundo em extensão, que é o Rio Amazonas. Ó, então o Rio Amazonas, eu não sei exatamente onde ele começa, mas ele vem aqui e ele deságua no mar aqui no Amapá. É uma região quente, varia de 25 a 28 graus, é chuvosa e bastante úmida. A umidade relativa do ar é de 80%, bastante alta. E as planícies próximas aos rios alagam com as cheias, formando as típicas matas de igapó e de várzea. Solo amazônico é arenoso, não é um solo bom para plantação, tá? É recoberto por uma fina camada de humus resultante da decomposição de restos vegetais, que é chamada serrapilheira, de fezes e restos de animais mortos. Por meio do ciclo de nutrientes, a floresta produz e consome muita matéria orgânica. Então lembrem-se, ó, toda essa matéria orgânica morta caída aqui, chamada de serrapilheira, eu já vou explicar melhor o que é serrapilheira, que são restos de vegetais, de fezes e restos de animais mortos. O que vai acontecer com esses restos aqui? Lembrem-se das cadeias alimentares. Nós temos os produtores, que são as plantas, os consumidores, que são os animais, e os decompositores, que estão
presentes principalmente no solo. Então os decompositores, eles decompõem toda essa matéria orgânica aqui morta, seja vegetal ou animal, seja fezes, tá? Eles vão decompor. Isso é o ciclo de nutrientes, né? Então, quando os decompositores vão decompor, vão reciclar essa matéria orgânica, esses nutrientes eles voltam para o solo. Quem vai utilizar esses nutrientes agora são as plantas. Então, as plantas vão crescer, vão se desenvolver, vão produzir flores, frutos, folhas, e esses componentes das plantas servirão de alimentos para os animais, os que são os consumidores. Os consumidores vão consumir, e aí tem os consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, enfim. Quando todos eles morrerem, sofrerão a ação dos decompositores. Os decompositores vão reciclar a matéria orgânica, tornando disponível esses nutrientes novamente para o solo. Quem vai utilizar são as plantas, né? E é esse ciclo aí da cadeia alimentar. Mas olha o que é serrapilheira. Serrapilheira eu acabei de falar, né? Como também o texto falou, restos de vegetais aqui, ó, restos de folhas, galhos caídos aqui, ó. O que é serrapilheira e o que ela faz, ó? Serrapilheira é camada de matéria orgânica, folhas, caules, ramos, frutos, flores, sementes, restos de animais, excretas, que são excrementos, e fezes, tá? Então tudo isso aqui, ó, nessas imagens que eu estou mostrando aqui, é a serrapilheira. E a serrapilheira, ela forma uma camada. Opa. Ela forma uma camada, que eu vou destacar em amarelo. Vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó, que tem nessa camada aqui, ó, dá para ver folhas, galhos, né? Bastante folha e galho aqui, ó, nessa região aqui, ó. Essa camada, então, ela é chamada de serrapilheira, ok? Ó, é a camada que fica bem em cima do solo, né? As folhas aqui. O que elas fazem, ó? Elas fazem um isolamento térmico, ou seja, elas protegem o solo que está abaixo aqui. Elas isolam termicamente o solo. O que elas fazem também? Evitam a erosão e lixiviação. Lixiviação é quando tem chuva, se não tem serrapilheira, se o solo está nu, né, aberto, pode ocorrer erosão, que é a chuva levar o solo, carregar o solo, e a lixiviação também é carregar esse solo e deixar e carrega os nutrientes ali do solo, né, deixando o solo empobrecido. Uma outra coisa, ó, a principal via de reciclagem de nutrientes ocorre aqui, então toda essa camada de serrapilheira ela vai ser decomposta aqui, ó, pelos decompositores, né, por micro-organismos, tá? Uma outra coisa, ó, ela retém umidade, então deixa o solo úmido, né, porque se não tivesse essa camada aqui com a luz solar batendo aqui, o solo ia perder umidade, ia ficar mais seco. E é também um banco de sementes, porque olha só, as sementes que caem das árvores, elas ficam protegidas aqui, né? É quentinho, é úmido e aí as sementes podem brotar muito mais rapidamente. Então, ó, na floresta amazônica predominam árvores de médio e grande portes, variando entre 30 e 40 metros, formando diferentes camadas de vegetação, que são chamadas de estratos. Eu já vou explicar o que são estratos. Sobre elas encontram-se outras plantas, como cipós, bromélias e orquídeas. Né? Então lembre-se que a gente estudou isso aqui nas relações ecológicas. Né? Em partes densas da floresta, ou seja, partes bem fechadas, assim, de mato bem fechado, as árvores bloqueiam os raios solares e dificultam o desenvolvimento da vegetação rasteira. Tá? Então o que são os estratos da floresta? Olha só. A gente tem vários estratos de floresta. Isso aqui está por metros, né? 0, 10, 20, 30, 40. Então, ó, 0 metros, a gente tem um estrato herbáceo. Herbáceos são ervas, né? Ou gramíneas, tá? De 0 a 10 metros, a gente tem um estrato arbustivo, que são os arbustos, que são pequenos, eles não chegam a ser árvores, né? De 10 metros a 20 metros, a gente tem o estrato arbóreo inferior, que é chamado de subbosque. De 20 metros a 30 metros, a gente tem o estrato arbóreo médio, que é chamado de teto ou dossel. E
Acima de 30 metros, né, a gente tem estrato arbóreo superior, que são árvores emergentes, que são as maiores árvores aqui. Então são camadas, tá? Estratos são camadas de vegetação, de floresta, tá? E elas sofrem essas divisões aqui. Então, ó, na Amazônia, olha só, em partes densas da floresta, em partes que tem mato, floresta bem fechada, bem formada, onde felizmente o homem ainda não colocou a mão lá para destruir a floresta, as árvores elas bloqueiam os raios solares, tá? Então olha só, porque tem esse extrato arbóreo superior, que são árvores emergentes, são árvores bem altas, né? Então imagine, cheio dessas árvores super altas aqui, ó. Então elas vão bloquear os raios solares. Então o que está abaixo aqui tem muita sombra, tá? E elas vão dificultar o desenvolvimento da vegetação rasteira que seria do extrato herbáceo e o extrato arbustivo. Por isso que na Amazônia não tem, como nessa imagem aqui, ó, não tem gramínea. Olha só que incrível, não tem gramíneas, tem bem pouca gramínea, né? E não tem arbustos, então é só árvore. Então tem uma competição ali, ó, intraespecífica entre esses seres vivos das plantas aí. Muito interessante isso. Devido ao clima favorável e à grande diversidade de plantas, isso da Amazônia ainda, tá? Mais de 40 mil espécies de plantas diferentes. A fauna também é muito rica. Bom, isso faz a correlação com aquilo que a gente está falando já, né? Que quem determina quem vive ali é a flora que determina a fauna, ok? Então, ó, se você tem uma flora bastante rica, bastante diversa, ó, mais de 40 mil espécies de plantas diferentes, a fauna também vai ser rica, incluindo milhares de espécies de invertebrados, insetos, aranhas, também de vertebrados, peixes, aves e centenas de espécies de mamíferos, macacos, bicho preguiça, onças pintadas, peixe-boi, répteis, que são os lagartos, serpentes, anfíbios, que são os sapos, rãs, pererecas. Então é a maior biodiversidade que existe no planeta Terra. Infelizmente, o governo Bolsonaro está destruindo toda a Amazônia. Olha só, a Amazônia é constantemente ameaçada pela exploração de recursos naturais e expansão da agricultura e pecuária, com frequentes queimadas. As principais causas do desmatamento são retiradas de madeira, extração de minérios, biopirataria e expansão da agricultura e pecuária. Tudo que o sonho do Bolsonaro é destruir a Amazônia, tá? Colocar a Amazônia abaixo e colocar para os amigos lá, os grandes empresários dele, né, para explorar tudo isso aí, ó, e o Brasil indo de mal a pior com esse governo. Bom, eu vou parar por aqui essa primeira parte da aula, que a Amazônia foi o maior bioma brasileiro que a gente falou, e vou dar uma continuidade na segunda parte da aula com o Cerrado.